Graça e paz, queridos. Eu quero convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 1. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, onde está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. No princípio era o Verbo. Verbo é palavra. Quando nós estudávamos gramática, isso tem muito tempo que eu estudei. Eu era menina. A professora perguntava o que é verbo, e a gente tinha que responder: verbo é a palavra que dá ação e sentido. E é, porque se eu disser aqui uma frase sem verbo, eu não vou conseguir comunicar. Se eu disser eu ontem, eu hoje, até 2 horas, você diz o quê? Eu digo, eu gravei. Ah, agora você entende. E você entendeu por quê? Porque eu botei o verbo. Sem verbo na frase você não comunica. Então, quando aqui João começa o seu evangelho do céu, dizendo no princípio era o verbo, ele está dizendo no princípio era a palavra, no princípio era a comunicação de Deus. Preste atenção, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Então vamos parar aqui. Eu tenho dificuldade com esse início da narração de Gênesis, porque quando eu penso na terra, eu penso um globo enorme. Mas aqui está dizendo que ela era sem forma. Ela não era quadrada, ela não era redonda, ela não era retangular, não era triangular, não tinha forma. Quando eu penso terra, eu penso cadeias de montanhas, florestas, mares. Mas aqui está dizendo que a terra era vazia, sem forma, vazia. E havia trevas sobre a superfície do abismo. Quer dizer, era um caos. Mas o Espírito de Deus pairava, ele sobrevoava sobre a superfície das águas. Quando nós lemos isso no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, ali você vê que o Espírito tomava conta com atenção do caos. Por quê? Até o dia que Deus, o Pai, chegou com a palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Então Deus começa. Ali o caos foi embora, o cosmos começou, a criação começou. Tudo que Deus foi comunicando foi acontecendo. Então João diz: todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo, da palavra, da comunicação. E sem o verbo, sem a palavra,
Sem a comunicação, nada do que foi feito se fez. O propósito desse mês aqui, nessa igreja, é família. Todas as famílias aqui começaram por causa da comunicação. Começou no flerte, você comunicou. Depois você vai conversar, comunicou. Até que você case, você comunicou muito interesse. Você comunicou muito amor. Todo relacionamento parte e começa de uma comunicação. Ele se mantém ou se desfaz a depender da comunicação. Ele perdura por causa da comunicação. Então, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio da comunicação, por meio da palavra. Quando nós pensamos comunicação, existe uma comunicação verbal, que você fala, mas existe a comunicação não verbal. Por exemplo, a Bíblia diz no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa ao outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Deles não se ouve nenhum som. No entanto, as suas palavras são ouvidas até os confins da terra. Está vendo? Silêncio fala. Silêncio fala. Cara feia fala. Mau humor fala. A comunicação não verbal, ela é tão importante e tão intensa quanto a comunicação verbal. Todo relacionamento, como nós dissemos, ele começa, continua ou se desfaz por causa de comunicação. Porque além da comunicação ser verbal e não verbal, ela pode ser positiva e negativa. A comunicação positiva, ela gera, ela busca uma resposta positiva. Mas a comunicação negativa, ela atrai uma resposta negativa. Eu vou usar aqui o exemplo de duas famílias. A família de Abraão e depois a família de outra, e depois outra família. Na família de Abraão é o seguinte: Deus chamou Abraão. Abraão era um homem muito rico. Ele era um príncipe caldeu. A Bíblia diz que ele e seu pai adoravam outros deuses. Abraão, Deus diz para ele: deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Meus irmãos, este homem era um príncipe. Ele tinha tudo. E Deus simplesmente diz para ele: deixa tudo o que tu tens, vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus nem disse qual era a terra, mas Deus falou de alguma coisa. Abraão tinha 75 anos, Sarai, sua mulher, tinha 66. Ela já tinha passado pela menopausa, mas ela era estéril. Abraão não tinha descendência. E naquela época, um homem que não tinha filhos era considerado como uma palha seca, uma folha seca. Passava sem deixar história. Era muito humilhante.
para um homem não ter filhos e para uma mulher ser estéril. Deus diz para ele: deixa a tua terra, tua parentela, a casa do teu pai, vai por uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti e na tua descendência benditas serão todas as famílias da terra. Deus usou palavra-chave. Quando Deus diz em ti e na tua descendência, Abraão, descendência, Deus tocou no ponto fraco. Tem descendência para mim, eu vou. Abraão foi. Atravessou todo o deserto de Abadã, levou também seu sobrinho. Deus tinha dito para ele deixar a parentela, mas levou o sobrinho. Depois de muito tempo, meus irmãos, eu morei na terra de Abraão 3 anos e meio, em Ur dos Caldeus, extremo sul do Iraque, fronteira com Kuwait. Nós tomávamos um avião ali, 1h10 estávamos em Bagdá. Outro avião, 1h20 estávamos no Cairo, no Egito. Este homem saiu a pé, armando e desarmando suas tendas pelo deserto de Abadã. Quanto tempo ele levou até chegar na Palestina? Não sei. Mas ele foi. E quando ele chegou nos carvalhais de Mamre, onde habitavam os cananeus, Deus diz para ele: Abraão, eis-me aqui, Senhor, esta é a terra, que sob juramento eu dou a ti e a tua descendência para sempre. Anda esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque tudo o que vês eu darei a ti e a tua descendência para sempre. Abraão andou. O que foi que ele viu? Fome. Havia fome na terra. O que é que Abraão fez? Só tinha um jeito. Desceu para o Egito. Quando ele descia para o Egito, havia uma preocupação. E agora? Eu tenho que ir para o Egito. Mas o problema, ele tinha uma mulher bonita. Esse era o problema. Está vendo? Se ele tivesse casado com um tribufu, não tinha problema. Mas ele tinha uma mulher bonita. Está vendo você que anda atrás de moça bonita para casar? Isso pode trazer problema. Olha aqui. Agora eu vou ler o trecho para vocês. Tá bom? Aonde está isso tudo? Em Gênesis, o capítulo 12, que se você quiser seguir no versículo 10, havia fome naquela terra, desceu pois Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, ande com Abraão aí, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, disse, aqui vem uma comunicação verbal. O que foi que ele disse para Sarai? Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Olha, ele disse para Sara, ele veio o caminho todo, ele olhava para Sara e dizia, é bonita demais, é um problema. O que era uma maravilha passou a ser um problema. Aí chegou uma hora, a Bíblia diz, quase ao entrar, ele tinha que desembuchar. Ele diz para ela, ora,
Tu és mulher de formosa aparência. Linda, 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 linda. Isso é um problema. Porque quando nós chegarmos no Egito, a tua beleza não vai passar despercebida. Vão olhar para ti, vão te acabar junto de Faraó, vão me matar, porque o Faraó, tudo quanto é mulher bonita no Egito tem que ser dele. Só que a mulher tem que ser solteira ou viúva. Vão me matar, porque vão te levar, Sara. Eu quero te pedir uma coisa. Diz que tu és minha irmã, porque eles vão te levar de qualquer jeito. Pelo menos eu vou ser cunhado do Faraó. Pelo menos vou ficar vivo, Sara. Olha que velho. Ele jogou a existência dele na responsabilidade de Sara. Sara era mulher. Você sabia qual a diferença de Sara para você hoje? Nenhuma. É mulher. A mulher não desenvolveu de lá para cá. Hoje a mulher tem 3 braços, 4, 6. Não, é mulher. É tudo a mesma coisa. E o homem é a mesma coisa. Olha o que foi que Abraão fez com Sara. Diz que você é minha irmã. Cuida de mim. Sara. Mas o que levou Sara a tamanho sacrifício, vocês vão ver. Bem, entraram no Egito. Certamente os príncipes de Faraó, está escrito aqui, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Pensa, olha o que aconteceu com Abraão. Por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos. Ainda ficou rico. Tudo bem. Sara ficou calada. A comunicação dela foi uma comunicação não verbal. Olha, a Bíblia diz, porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. O que significa que Sarai estava sofrendo? Lógico, ela nunca tinha estado no Egito. O único homem que ela conhecia na vida dela era o marido, Abraão. Ela estava sofrendo para quê? Para segurar o marido vivo, para que o marido dela continuasse vivo. O que levou esta mulher a fazer tamanho sacrifício? O elogio. O marido dela disse: você é mulher de formosa aparência. A sua beleza não vai ficar despercebida. Ele elogiou sua mulher. Ele abriu a boca e disse. Uma comunicação positiva. Meus irmãos, vocês que estão aqui, todos, eu vou dizer uma frase. Se tiver alguma mulher aqui contra o que eu vou dizer, pode levantar a mão, que eu vou pedir perdão. Eu vou dizer para todos os homens que estão aqui: combustível de mulher é elogio. Elogie a sua mulher. Porque às vezes ela está quase botando uma melancia no pescoço e você não diz nada, a não ser que ela é ridícula. Eu sou uma mulher, velha sim, mas sou mulher. Se você quer ter a sua mulher em paz, feliz, elogie. Diga palavras positivas. Valorize e expresse o valor dela.
Diga para ela o que de bom ela está fazendo. Chame a atenção, porque com isso ela vai querer fazer mais. Comunique positivamente, valorize a sua mulher. Olha aí, Abraão ficou no Anais, porque diz que a mulher era bonita. A mulher foi se sacrificar na casa de Faraó, e ele no Anais enriquecendo. Por quê? Isso não está errado, não mudou. Lógico que você não vai chegar a esse ponto de dormir com o outro para seu marido ficar vivo. Não é isso. Só quero dizer como a comunicação positiva, ela gera uma resposta positiva. Porque Abraão, se fosse um inseguro da vida, ele podia ter dito: Sarai, assim que a gente entrar no Egito, tu vai botar uma burca. Porque tu tem mania de ficar aí rindo para todo mundo. Vai botar uma burca, não vai mostrar o rosto para ninguém. Daqui em diante, cobre o rosto. Ela ia cobrir. Na hora que ele não estivesse perto, ó, tirava. Eu sou mulher. Você já usou burca? Deus te defende. Está aberto aqui, filho. Muito obrigada. Você já usou burca? Já viu como aquilo é quente? Ela ia te botar quando ele estivesse perto. E ia dar problema para ele depois, que iam matá-lo. Por causa da insegurança. Mas ele diz para ela: bem sei que tu és mulher de formosa aparência. Qual foi a última vez que você disse para sua esposa alguma daquelas coisas que você dizia quando estava noivo? Nem precisa dizer. Diga para si mesmo. Eu vou dar mais um exemplo. Aqui em 1 Samuel, tem uma outra família. O nome do homem era Elcana. E ele tinha 2 mulheres. Naquela época podia, viu? Hoje não deve. A mais velha se chamava Penina. Penina tinha filho, e filho engravidava, que era uma maravilha, tinha filho. Isso era honra para um homem. Porque quando a mulher não engravidava, ela deixava público para todo mundo que o marido não dava no couro. Então ela não honrava o marido. Ela não honrava o marido quando era estéril. Só que ele tinha uma esposa mais nova que ele amava muito, que se chamava Ana. Ana era estéril. Pensa que este homem descia das montanhas de Efraim para sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Exatamente. Ali tem nas montanhas, tem Jerusalém, as terras de Judá, e em seguida tem as terras de Efraim. Ele descia das montanhas de Efraim para sacrificar ao Senhor dos Exércitos uma vez por ano, não é? E quando chegava lá, ele dava porções do sacrifício a todos os seus filhos. A Bíblia diz que a Ana ele dava oferta dobrada. Aqui, no dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Pensa, qualquer mulher é sensível ao fato de estar sendo traída. Ela pode até não dizer, mas ela percebe. Mulher tem um sentido forte para isso. A outra, Penina, ela tinha muita inveja de Ana e muito ciúme.
E a Bíblia diz que é rival, a sua rival, a provocar excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Pensa que humilhação para Ana. Penina irritava, fazia da vida de Ana um horror. E o que Ana ia fazer? Não é? O que ela ia fazer? Ela estava ali em Shiló, existe ainda hoje. Shiló é aonde está o templo, no templo ali, a arca, que tudo da época de Moisés, é Shiló, na descida para Jerusalém. O que Ana ia fazer? Naquela época não passava na cabeça de uma mulher divórcio. Só que um dia eles estavam sentados na mesa. E Elcana, o marido, disse para ela: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha o que este homem comunicou para Ana. Por que choras? Ele sabia por que ela chorava. Mas ele queria dizer para ela: eu percebo que tu choras por causa do teu rosto. E eu sei, Ana, que tu não estás comendo, tu não estás te alimentando. Mas eu sei que tu estás com o coração triste, Ana. Tem tristeza em ti, oh Ana. Eu queria te dar a alegria que 10 filhos te dariam. Está vendo? Eu queria te dar a alegria que 10 filhos te dariam. Esta mulher ouviu esta comunicação de amor, de atenção, de cuidado. Isto foi todo o fortalecimento que ela precisava. Ela levantou dali e foi fazer o que ela deveria ter feito há muito tempo. Ela foi ao templo e fez um voto: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Olha essa moça. Ela vai pedir o filho a Deus, porque ela sabe que é Deus que dá o filho. Meu irmão, minha irmã, um homem e uma mulher se deitam, mas quem faz o filho é Deus. Porque um homem com outro homem são 2 homens. Uma mulher com outra mulher são 2 mulheres. Mas um homem com uma mulher formam uma só carne. No dia em que um homem e uma mulher se deitam, podem ser casados ou não, mas ali tem um macho e uma fêmea, eles estão dentro do princípio do Deus Criador. Deus pode trazer uma vida ali, porque um homem e uma mulher se deitam, e se Deus não quiser fazer o filho ali, Ele não vai fazer. Ou Ele vai fazer no tempo dEle, porque Deus trabalha com plenitude de tempo. Ana sabia que era Deus que fazia o filho. Por isso ela pediu o filho a Deus. Ela não esperou que Elcana fabricasse o filho. Ela pediu a Deus, ainda escolheu o gênero.
disse que queria um filho homem. Eles descem dali e sobem para Efraim. E Ana engravidou. O que foi que trouxe força, inspiração para esta mulher chegar a este ponto? A comunicação de valor do seu marido. Porque ele podia ter dito: Ana, eu trabalho o ano todo, desço para cá para sacrificar o Senhor dos Exércitos. Olha aí, Penina, as crianças, todo mundo feliz. Você fica aqui com essa cara de zumbi. Para com isso. Porque você está estragando com as férias de todo mundo. Se Elcana tivesse falado assim, ele não teria mentido. Mas ele teria sido cruel. E não teria levado Ana a canto nenhum. E ele teria pisado nela. Meus irmãos, quando Deus criou o homem estava ali prontinho. Mas por que Deus não pegou o barro e fez a mulher? Por que Deus fez do jeito que fez? Deus passou todos os animais diante do homem, para o homem dar nome, mas Deus passou os animais aos pares, macho e fêmea. E Adão foi dando os nomes: boi, vaca, cão, cadela, jumento, égua. E Adão foi aprendendo que cada macho tinha a sua fêmea. Ele acordou para essa realidade. E lá no final a Bíblia diz: mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe fosse idônea. Depois que Deus acabou de passar os animais, Adão estava perplexo. Cada macho tem sua fêmea. Ele olhou lá, estava o boi com a vaca dele. Olhou para lá, estava o cão com a cadela dele. Olhou para lá, para o galho, estava o macaco com a macaca dele. E ele estava só. E Deus não se agradou da tristeza de Adão. O coração de Adão clamava por uma fêmea. Era a terra clamando pela mulher. E Deus, que é o Deus que supre a necessidade e não a vaidade, Deus entra com tudo e diz: não, o primeiro não da Bíblia. Não, é bom que o homem esteja só. Faremos uma ajudadora que lhe seja idônea. Aí, por acaso, Deus pegou o pó da terra? Não, Deus fez Adão dormir. Diga, minha irmã, graças a Deus. Por que Deus fez Adão dormir? Para Adão não dar sugestão. Você já pensou Deus formando a mulher e Adão dizendo: faz assim, Senhor, faz assado? Não põe boca não, Senhor. Com certeza ele ia dizer para Deus não botar boca na gente. Mas não foi assim. Deus fez Adão dormir. E enquanto Adão dormia, ele abriu o lado de Adão, tirou uma costela, fechou o lugar com carne, e daquela costela ele fez a mulher. E quando a mulher estava pronta, Deus entra com a mulher, e Deus acordou Adão, e Deus entra. Tchan, 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 tchan. É o primeiro casamento. Essa cena se repete no último capítulo de Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem: vem.
para o noivo. Quando Adão viu a mulher, ficou fora de si. Ixa! Os nordestinos dizem que ele disse vixe, mas não foi. Ixa no hebraico, pedaço de mim. Está vendo? Me diga agora uma coisa. Deus soprou vida no homem, soprou. Quando foi que Deus soprou vida na mulher? Nunca. Deus não soprou vida na mulher. Como é que a vida veio para a mulher? Através do homem, pela costela. Porque o homem sempre vai representar Cristo e a mulher sempre vai representar a igreja. A igreja recebe a vida através de Cristo. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. A vida vem dele para a sua igreja, para a sua noiva. Quando nós pensamos nisso, se a vida vem do homem para a mulher, como será que a família será atacada, impedindo que o homem tenha vida suficiente para transferir para sua esposa? E os lares vão ficando de cabeça para baixo. Mas a Bíblia nos deixa claro que todas as coisas são feitas por meio da comunicação, do verbo, da palavra. E sem a comunicação, e sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Então nós precisamos dar mais atenção à comunicação, ao que nós estamos dizendo, como nós estamos nos comunicando em casa, seja entre marido e mulher, seja entre pais e filhos, seja entre irmãos e irmãs. A palavra que nós temos usado, palavra é algo tão sério, que a Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você que está me ouvindo aqui, já se arrependeu de ter aberto a boca? Quantas vezes você se arrependeu da palavra que saiu? Quantas vezes? Quantas vezes você gostaria de buscar de volta as palavras que saíram da sua boca? Existe uma propensão em nós a falar muito, principalmente quando estamos aborrecidos. E na maioria das vezes não falamos o que pensamos, mas nós falamos palavras para machucar. Em vez de batermos com as mãos ou com um pedaço de pau, batemos com palavra. E depois nos arrependemos porque machucamos. E quantas vezes nós nem temos a dignidade de pedir perdão? Um homem amanhece nervoso, aborrecido, às vezes está ameaçado de perder o emprego, não quer que a família saiba, endividado, passando pressões. Ele acorda de manhã, a esposa vai falar sobre um dos filhos: sai daqui você! Grita com a mulher, xinga a mãe dela,
O irmão feriu, vai embora, bate a porta. A mulher ficou em casa. Feriu. Ofendeu. Passa o dia no trabalho. Talvez durante o dia dá uma ligada para saber como está o ambiente. Faz um favor para mim, vê lá em cima da mesa de cabeceira se eu deixei uma caneta. A caneta está no bolso dele. É só para pesquisar como está o ambiente. Ela diz, não estava aqui. Tá bom, muito obrigada, tudo bem. Chega de tarde, ele entra em casa. Oi, tudo bem? Ela, tudo bem. Tá tudo bem? Não está. Foi feita uma ferida. Uma ofensa está diante de Deus. Olha, fulano, tudo bem, então esquece tudo o que aconteceu. Não dá para esquecer. A sua mulher não sofre de amnésia. É preciso que o nó que você fez, você desfaça. Você tem que sentar com ela e dizer, fulano, eu quero que você me perdoe pelo que eu disse. Deixa eu lhe explicar. Não há nada que explique o meu comportamento. Mas eu falei que sua mãe era assim e ela não é. Eu falei que o seu irmão é assim, eles não têm culpa do meu problema. Eu fiz uma loucura hoje de manhã. Eu joguei pedra em você, na sua família, em todo mundo. Eu não sei como é que eu fui capaz de tamanha covardia. Eu estou aqui, minha filha, para lhe pedir perdão. Ela vai chorar. Sabe por que ela vai chorar? Porque está doendo. Porque houve um ferimento. Só que tem uns que não sabem pedir perdão. Então vão deixando a ferida gangrenar. Uma ofensa em cima da outra. Uma ofensa sobre a outra. Vai apodrecer, meu irmão. E você, minha irmã? Quantas vezes você acha que pelo fato de ter casado, o seu marido tem que esquecer a família de onde ele veio? Não. Ele não é fruto de geração espontânea. Eu me lembro quando meu filho estava namorando uma moça e ela estava contando lá uma situação da família dela lá na mesa de casa. Sueli, você lembra disso? E ela disse, não, eu já disse para minha irmã que ela tem que fazer, o marido tem que cortar o cordão umbilical. Com essa meu filho não casa. Botei o pé e fui para o joelho. E não casou. Lógico. Como é que eu vou querer um traste desse para a vida do meu filho? Nós precisamos saber o quanto nós somos responsáveis pela pessoa que se une a nós. Olha, eu me lembro de uma vez, eu estava pregando numa igreja da Inglaterra. Era inverno. E o pastor que tinha me convidado para aquela igreja era Hampo, a igreja da Kay. E ele disse, irmã, agora você vai lá para casa que nós vamos almoçar e de tarde a gente volta. A casa dele era só atravessar a rua que estava na igreja e aí nós fomos. Acabamos de almoçar, ele serviu nós íamos tomar um chá com um biscoito de gengibre que ele fazia, ele estava se gabando muito. Ele tinha feito os biscoitos, olhe bem,
Ele tinha, naquela época, 82 anos e a esposa dele tinha 79. Ela era aquele tipo assim, magrinha, baixinha, assim bem frágil de aparência. Mas teve 10 filhos, eles eram judeus cristãos. E ela tinha perdido 4 filhos na guerra dos 6 dias. Então, quando nós ficamos assim, eu lavava os pratos, passava para ele enxugava e dava para ela guardar. Porque ela era dona da casa, sabia onde ia guardar. Então, estávamos assim, lavava, passava para ele enxugava, ela guardava. Quando foi uma hora, eu lavei, botei aqui. Lavei o outro, eu estava com os 4 pratos. Olhei para os 2. Estava assim, ele com o pano de prato na mão, um pano, um olhando para o outro. O sol batendo na vidraça. Lá fora era neve que não acabava mais. Um olhando para o outro. E ela disse: "Oh, Ken, como você é lindo! Como lhe ficam bem esses cabelos prateados!" E eu ali. Viúva. Ele disse: "Lógico, Marlice. Do seu lado, vivendo com você, eu só posso ficar mais bonito." Ela disse para ele: "Eu me lembro quando passava o seu pelotão de marines, e eu olhei e eu disse para minha irmã: aquele ali vai ser o meu marido. Você era o mais garboso de todos os marines. Você tinha 22 anos. Mas hoje, você está muito mais bonito do que naquele dia." Ele disse: "Porque eu vivo todos esses anos na sua companhia, Marlice. Lógico que eu tinha que ficar melhor." Eu comecei a pensar. E eu que dizia que meu marido piorou, então a culpa era minha. Olhe bem. Se você, minha irmã, é tão boa, aquele rapaz que você tirou da casa da mãe dele, viu, Gilson? Ele tem que melhorar na sua companhia. Porque quando ele vivia com a mãe dele, na casa da mãe dele, ele era tão bom que você quis para seu marido. Se viu? Eu sou sogra. Meu irmão, a sua mulher tem que melhorar no convívio com você. Ela tem que crescer. Ela tem que produzir. Ela tem que brilhar. Ela tem que amadurecer, porque ela vive sofrendo a sua influência. Se você é uma pessoa boa, a sua influência é benéfica. A Bíblia diz que a vida, meu querido irmão, é transmitida através de você para ela. Portanto, não espere que na convivência, no dia a dia,
o seu cônjuge piore, se você é tão bom. A sua influência vai ser benéfica. Ou vai estragar tudo. Porque a Bíblia nos ensina que de uma fonte de água salgada não sai água doce. Se você é uma pessoa boa, construtiva, a sua influência vai ser boa e construtiva. Não tem como dizer a culpa é do outro. Qual é o problema? Comunicação. Quando qualquer problema começa no relacionamento, ele começa a afetar a comunicação. Começa-se a falar menos. As respostas passam a ser monossilábicas. Por quê? Está entrando areia na engrenagem. Pensa uma engrenagem, ferro com ferro, você bota óleo, mas se entrar areia o negócio fica... É assim. A engrenagem do relacionamento começa a ter problema. A primeira área é a comunicação. Você lembra no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce ali? A Bíblia diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E apareceram distribuídas línguas como de fogo, que pousou uma sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e, diga, passaram a falar em outras línguas. As maravilhas de Deus. Viu quando o Espírito Santo veio? Qual foi a primeira área afetada? A comunicação. Eles começaram a falar em outras línguas. As maravilhas de Deus. Quando o seu relacionamento não está bom, a primeira área é a comunicação. Talvez você esteja casado com uma pessoa que tem um problema carnal chamado porfia. A porfia é um defeito que a pessoa tem, em que ela tem que falar, e o outro não pode falar. Ela tem que ter a última palavra. E se você tentar falar, ela grita mais alto, para que a voz dela cubra a sua voz. Casado com uma pessoa dessa é difícil. Mas você tem que esperar a pessoa acabar de falar tudo. Quando acabar de falar, a estratégia é a seguinte: fulano, você tem razão. Aí ela sossega. Eu tenho razão. Mas senta aqui. Você que é filho de Deus. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos escrever num papel essas coisas só para nós dois. E vamos trazer tudo isso em oração diante de Deus. Vamos escrever. Não quero escrever, mas eu preciso. É você. Receba a ofensa pelo bem da paz. Escreva tudo. Comece a orar. No outro dia, até a hora que você possa falar com Deus para ela ouvir. Senhor Deus, a minha esposa está tão triste, porque ela me disse que eu faço isso, e eu não tenho consciência, eu não sei como mudar. Eu preciso
da sua ajuda, da sua direção, da sua misericórdia. Vai. Você sabe o que vai acontecer? Jesus Cristo disse 2, 2, concordarem sobre alguma coisa na terra e pedirem ao Pai que está no céu no meu nome, Ele dará. Se 2, eu estou. Ele não diz estarei, eu estou entre eles. Um dos grandes problemas nossos como filhos de Deus, não oramos. Quanto tempo de oração diária você tem abraçado com sua mulher? Os dois. Abraçados. Quanto tempo Jesus está ali entre vocês. Você está abraçado. Se o seu casamento não está com problema, meu irmão, é milagre. Já é um grande milagre. É preciso que vocês saibam que vocês são uma só carne. Uma só carne. Então, precisa, mas meu casamento não está com problema, então ore mais. Que é para que o problema não venha. Comunicação. Você tem procurado palavras para dizer ao seu cônjuge? Você tem dito palavras de valorização? Fulano, eu tenho olhado para você. Eu tenho visto o seu esforço para dar conta de todos os pagamentos. Como você tem se dedicado? Eu agradeço tanto a Deus, porque eu sou sua esposa, você é meu marido. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você é um homem tão precioso. Mas às vezes olha para o marido para dizer, nessa cabeça já teve mais cabelo. Ou então passa a mão na barriga do marido e diz, eita barrigão. Só olha os defeitos. Só avisa os defeitos. Pode resistir a uma vida de críticas negativas. A crítica negativa, ela é destrutiva. Você tem que aprender a elogiar o seu cônjuge e os seus filhos. O filho está com um boletim que parece mais a bandeira do Flamengo. Só tem vermelho e preto. Você vai dizer, está vendo? Porque o filho de fulano é tão inteligente, só tira nota boa, não sei o quê. O filho de fulano é o filho do fulano. O que Deus me deu é esse aqui. E Deus que fabricou esse no meu ventre. É desse que eu vou cuidar, meu filho, vem cá. O que está acontecendo? Você não está compreendendo. Não está conseguindo. Então nós vamos fazer o seguinte. Esse boletim aqui está aquém de você, porque você é um menino muito inteligente. Você é um menino muito precioso. Você elogie o seu filho, porque ele vai querer responder à sua expectativa. Comece a estudar com ele. Na próxima semana, aqui, uma só que era vermelha, virou. Está vendo o que você conseguiu? Vai levantando o seu filho. É você que vai levantar o seu filho. É você. É você. Não espere que venham outras pessoas para levantá-lo. É você. Eu perguntei uma vez para o meu neto, quem é o menino mais lindo do mundo? Ele disse, lógico que sou eu. Está vendo? Ouviu tanto. Eu disse tanto que ele acreditou. E agora quem acredita sou eu. Porque neto feio só o dos outros, né? O que eu quero dizer, cuidado com a comunicação. Porque Deus que é Deus, fez todas as coisas por intermédio da palavra, do verbo, da comunicação. A Bíblia diz que sem a comunicação
Sem o verbo, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Porque a vida está na palavra. Então, que nós possamos esse mês de maio darmos mais atenção para a palavra que sai da nossa boca e também para a comunicação não verbal, nosso silêncio, nossos muxoxos, nossa cara feia. Que nós possamos escolher palavras antes que elas saiam da nossa boca. Antes que elas saiam da nossa boca. Um homem foi se queixar para o padre. Padre, eu vou sair da minha casa, não aguento mais. Eu não tenho outra mulher, eu não quero, mas eu não aguento mais. E o padre conhecia a mulher dele. Ele disse, manda ela vir falar comigo. A mulher foi. Ele disse que vai sair, que vinha falar com o senhor. Ele pegou e disse, não, antes dele sair, vamos fazer o seguinte. Você vai comprar uma garrafa d'água, daquela Minalba. Vai lá fora, daquela grande. Traga aqui. A mulher veio. Está aqui, ele disse, agora você vai lá, na pia do banheiro, joga fora essa água toda. Traz a garrafa vazia. Agora você trouxe. Agora você está vendo aquela estátua ali do São Geraldo? Então você vai lá, abre aquela torneira do São Geraldo, enche essa garrafa e traz aqui. Ela foi lá, encheu a garrafa com a água do São Geraldo. Quando ela veio, ele pegou e disse, você vai levar esta água e você vai fazer o seguinte. Quando seu marido estiver chegando em casa, você enche a boca com a água do São Geraldo. E você não engole, porque vai acontecer um milagre. Você vai ficar com a boca cheia d'água até a hora de ele dormir. Na hora que ele estiver roncando, você joga fora a água ou bebe. De manhã cedo, antes dele levantar, você enche a boca com água de São Geraldo. E você só engole depois que seu marido sair para o trabalho. Quando tiver esvaziado a garrafa, você vem aqui. Aí ela foi, padre, que milagre! A água de São Geraldo! Meu marido não fala mais de sair de casa. Tá vendo? Curou a boca da mulher? Não, ela não podia falar. Pelas tuas palavras serás salvo. Pelas tuas palavras serás condenado. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. É preciso. Guarda a tua língua dentro da boca, evitarás dano para a tua alma. Provérbios. Nós precisamos ver quais são as palavras que nós estamos comunicando. Se são palavras de construção ou se são de destruição. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e Te pedimos cura para os nossos lábios. Assim como o Senhor permitiu que o serafim pegasse com uma tenaz uma brasa de zimbro e tocasse os lábios do profeta Isaías. Que o Senhor toque, que queime a nossa boca. E que o Senhor nos ensine, Senhor, a escolhermos palavras que serão ditas. O Senhor nos ensina que a palavra é de prata, mas o silêncio é ouro. Que nós possamos aprender a usar as nossas palavras, a comunicação para o bem, para a produção, para crescimento, para louvor do seu nome. Nós queremos pedir perdão por todas as vezes que destruímos
que atrapalhamos, que trazemos desavença pelas palavras que usamos. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, passa uma borracha em todas as vezes que nós usamos as nossas palavras para ofender ou para criar problemas para os outros. Nós queremos consagrar a Ti a nossa comunicação hoje, te pedindo, ó Pai, que Tu sejas glorificado nas palavras que saírem da nossa boca. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.